tema da mensagem de hoje é como posso ir além. Repita comigo, como posso ir além. Romanos 8:32 diz assim a palavra do Senhor. 8:32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Vamos ler comigo aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, repita. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Repita comigo. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Eu gostei dessa versão. Pode se sentar. Aleluia. Esse louvor, eu entrei no final desse louvor. Acho que o grupo de louvor tinha mais um louvor preparado, não era? Viu? Tinha mais um. Mas ele fala muito com relação à base da mensagem de hoje. Jesus Cristo. Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a mão. Olha que maravilha. Eu conheci Jesus com 21 anos de idade. Eu conheci Jesus com 21 anos. Para mim, Jesus era aquele homem pendurado na cruz, que havia morrido por algum motivo. Eu não sabia qual era o motivo, mas eu sabia que ele tinha morrido. E eu achava que eu conhecia Jesus. Mas eu entendi, a partir do momento em que eu fui apresentado a esse Jesus, eu compreendi que o que eu conhecia era extremamente superficial. E quando Jesus me foi apresentado, foi um impacto na minha vida. Porque eu passei a conhecer Jesus de outra forma. Eu compreendi que ele havia morrido por mim, pela minha vida, que aquela morte na cruz do Calvário havia sido por minha causa, por amor à minha vida. Havia sido para que eu pudesse ter a salvação. Aquela morte havia sido para que eu pudesse alcançar a graça, o favor do Senhor. A morte dele, e o texto fala de graça, a morte dele traz sobre mim, traz sobre cada um de nós, a vida. Então quando Jesus morreu, eu entendi que era por mim, era pelos meus irmãos, era pela minha família. Quando Jesus morreu. Mas a palavra nos diz que ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. E que ele subiu aos céus. E que ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Para buscar a sua amada igreja. A morte dele foi para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Repete comigo. Vida eterna. Para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a morte dele também trouxe inúmeros benefícios para as nossas vidas. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter uma vida um pouco melhor. Para que nessa terra, apesar de nós termos aflições, como a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas a própria palavra diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também venceremos. Fala para quem está do seu lado, se ele venceu, você também vai vencer. Fala para outra pessoa, se ele venceu. Fala com propriedade, fala, se ele venceu, eu também vou vencer. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão.
Olha aqui, quantas pessoas ouvindo falar desse Jesus. Ele se colocou como um sacrifício no nosso lugar. É com Ele que nós podemos ir além. É com Ele que nós podemos subir um degrau nas nossas vidas. É com Ele que nossa casa pode melhorar. É com Ele que a nossa família pode se tornar feliz. É com Ele. É com Ele que nós podemos ser prósperos. E muita gente confunde prosperidade com dinheiro. Prosperidade é você ter prazer de chegar na sua casa, de voltar para casa. Prosperidade é você ter prazer de abrir a sua despensa. Ter prazer é você ter prosperidade é você ter mais do que você precisa. Ter prosperidade, ser próspero, é você poder estender as mãos. É você acordar todas as manhãs e agradecer a Deus pelo dia. Ser próspero é você ter mais do que você precisa. Ser próspero é você ter mais do que você merece. E quando eu falo ter mais, não são apenas as coisas desse mundo. Não são apenas objetos. Eu costumo falar para os nossos filhos que é muito melhor nós sermos do que nós termos. Porque quando nós somos alguma coisa, nós podemos ter o que a gente quiser. Mas para nós podermos subir esse degrau, para a nossa vida melhorar, para que a gente seja feliz, nós precisamos viver aquilo que está escrito no texto que nós lemos. Romanos 8:32, e a palavra diz que com Ele todas as coisas. Nós podemos melhorar em tudo com Jesus. Nós podemos ter uma vida melhor em todas as áreas com Jesus. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, em nome de Jesus, nos será feito. Eu lembro que há muito tempo atrás eu aprendi que a fé move montanhas. Pergunta para quem está do seu lado aí, a fé é capaz de mover uma montanha? É uma pergunta capciosa, já vou te avisar, cuidado com a resposta. Eu alerto do perigo. A fé não move nada. Faz cara de assustado aí. A fé não tem a capacidade de mover nada. A palavra diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, saia daqui e se lance lá, o que o monte vai fazer? Vai acontecer. Mas o que fez o monte se mover? Foi a sua palavra, a sua atitude. A fé pode ser gigante dentro de você, mas se você não tiver uma atitude, nada acontece. Fala para quem está do seu lado, sem atitude, nada acontece. Não é, Felipe? O Felipe de vez em quando ele dá uma piscadinha assim, fala, guarda para Kézia, isso. Atitude, um rapaz de atitude. Então, nós precisamos ter atitude. Não basta a fé. A fé é essencial, mas não basta a fé. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Mas a gente não precisa esperar Deus. Deus, Ele está falando para você, faça. Ser forte e corajoso, vai e faça. Não te mandei eu? Deus falou para Josué, não te mandei eu? Por que você está ainda aqui? Eu não mandei você ir, não mandei você fazer. Vá e faça. O que mais você está esperando? Para nós entendermos que nós precisamos, que nós podemos ir além, nós precisamos entender que o mundo, ele coloca sobre nós um grande fardo, um grande peso. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso envolvimento com a igreja,
sobre as nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida, o mundo impõe algum peso. Não é verdade? Impõe algum peso. Tem gente que fala assim, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não serve a Deus? Olha as afrontas. Por que você está passando por isso? Tudo, nós podemos fazer tudo. A própria palavra de Deus diz que tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. E o mundo não observa isso. O próprio mundo quer colocar um peso sobre nós. Às vezes, até a igreja quer colocar um peso sobre a vida das pessoas. Porque você tem que orar tantas horas por dia, porque você tem que ficar de joelho tantas horas por dia, porque você não pode fazer isso com o seu cabelo, porque você não pode fazer isso com a sua unha, porque você não pode vestir tal roupa. E a Bíblia não fala nada disso. Homens colocando peso nos ombros de outros homens, que eles mesmos não são capazes de suportar. Quem aqui já viu isso? Só eu? Levanta a mão, crente. Pesos que nem mesmo eles são capazes de suportar. Nós vimos há um tempo atrás uma igreja grande que ela proibia até televisão dentro de casa, na casa dos fiéis. E quando entraram na mansão daquele líder, tinha televisão de 90 polegadas. Na casa dele podia, mas na casa das pessoas não podia. Cabresto. Quando a palavra, ela nos ensina que nós somos livres. Mas para nós sermos livres, para nós vivermos essa liberdade, nós precisamos entender que a própria palavra nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Vai te libertar do quê? Vai te libertar das amarras do pecado, vai te libertar de ouvir ladainha de quem não sabe nada, vai te libertar de você poder tomar decisões debaixo da orientação do Espírito. Você vai poder fazer todas as coisas, lembrando que você pode fazer tudo, mas nem tudo convém, nem tudo é lícito, nem tudo edifica. Por isso que nós somos moderados. Por isso que nós, corpo de Cristo, somos moderados. E o mundo lá fora não compreende. Ah, mas você não pode ir numa lanchonete? É claro que pode. Nós fomos numa lanchonete outro dia, a Richard me acompanhou. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel, que eu não estou vendo? Deve estar cuidando da... Ah, tá lá, está trabalhando. Foi com a gente. Já imagina se fosse pecado? Alguém ia falar: o pastor estava na lanchonete. Nós podemos fazer tudo. Nós somos livres. Quando Jesus morreu, foi para que nós fôssemos livres. Para que nada pudesse nos travar, para que nada pudesse nos amarrar, para que nada pudesse nos prender. 1 Coríntios 6,12. Abra lá comigo. 1 Coríntios 6,12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer o que você bem entender. Fala para quem está do seu lado: você é livre. Fala para quem está do seu lado: você é livre. Nenhum pastor vai falar para você: ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nenhum pastor vai ditar o que você deve ou não fazer.
Mas cabe aos pastores ensinar a verdade. Ensinar aquilo que pode te fazer tropeçar. Ensinar onde está o perigo. Mostrar onde está o alerta. Para que você não tropece. Para que você não caia. Mas a decisão é sua. Fala para quem está do seu lado, a decisão é minha. É minha decisão, eu que decido o que eu quero fazer da minha vida. Se alguém estiver tomando conta da sua vida, é porque você ainda não saiu da casa do seu pai. Só isso. E aí os seus pais têm direito de cuidar da sua vida. Mas se você já tem a sua independência, é você que toma as suas decisões. É você que decide o que você quer fazer da sua vida. Não é pastor, ninguém, nenhum líder vai ditar as regras para a sua vida. A palavra nos ensina que o homem é o sacerdote do lar. Por que que ele vai, dentro da casa dele, tomar decisões de acordo com outro sacerdote? É ele que dita as regras. É dentro do lar que as coisas são combinadas. Eu e minha esposa, dentro da nossa casa, nós combinamos o que nós vamos fazer. A gente combina. A gente conversa. A gente decide. Mas ninguém de fora dita as regras dentro da minha casa. Quantos compreendem? Diga amém. Amém. Jesus, ele promete aliviar esse peso. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Não sei como é que é a versão que está aqui. E eu vos aliviarei. Depois você muda para a versão que eu estou usando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É em Jesus que nós encontramos alívio. É em Jesus que nós encontramos refrigério. É em Jesus que nós encontramos a liberdade. Ele tem grandes promessas para as nossas vidas. Mas nós não podemos fazer nada presos no passado. Presos nas regras que travavam as nossas vidas. Presos na imposição que nos bloqueava. Nós precisamos assumir essa liberdade. E saber o que fazer com ela. E como é que nós podemos ter acesso a essa leveza que Jesus nos dá? A essa leveza que Jesus nos proporciona. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Repita comigo: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, fala bem forte, filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos que o receberam têm o poder de serem chamados filhos. A partir do momento que você é filho, a partir do momento em que você é filha, você tem todos os direitos. O filho tem todos os direitos. Fala comigo, todos os direitos. O filho, ele tem todos os direitos do pai. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito seu. É herança sua. Aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário é seu. Você precisa tomar posse. Você precisa querer ser chamado filho. E o filho, às vezes, ele é teimoso. O filho, às vezes, não ouve o pai. O filho, às vezes, ele toma as próprias decisões e quebra a cara. Não é, meu amor?
Às vezes os filhos, eles resolvem tomar as próprias decisões. E por muitas vezes, os pais precisam deixar que os filhos tomem as decisões. Isso causa dor ao pai. Isso causa dor aos pais. Mas os pais precisam permitir que os filhos tomem algumas decisões. E quando nós tomamos decisões sem saber qual é a vontade do pai, normalmente a gente quebra a cara. Quando nós decidimos e nós não perguntamos qual é a vontade do pai, o caminho pode se tornar muito difícil. Mas ele fala: vinde, vinde a mim. O filho pode voltar ao pai a qualquer momento. O filho pode se encontrar com o pai a qualquer momento. O filho só precisa saber que o pai, a todo momento, vai estar de braços abertos para receber os seus filhos. O filho só precisa ter essa certeza. O caminho que ele deve voltar. Para onde ele deve voltar? Ele precisa voltar correndo aos braços do pai. Porque é nos braços do pai que nós podemos sentir o alívio, o refrigério para as nossas vidas. É nos braços do pai que as nossas vidas fazem todo sentido. Quem quer ir sozinho? Às vezes a pessoa quer ir sozinha e ela acha que por ela ir sozinha ela corre rápido. Não é assim? Alguém já correu com o braço dado com alguém? Alguém já fez isso em gincana, brincadeira? Quando você corre sozinho, você chega mais rápido, não é? Não é verdade? Mas aí tem um detalhe. Quando você anda acompanhado, você vai muito mais longe. Quando Jesus está na sua vida, você vai muito mais longe. Quando Jesus está na sua vida, você vive muito mais. Quando Jesus está na sua vida, a sua família é feliz. Quando Jesus está na sua vida, os seus negócios vão bem. Quando Jesus está na sua vida, a sua casa prospera. Você não para no meio do caminho. Os seus sonhos não são interrompidos. A sua vida não é precocemente interrompida. Mas quando você está com Jesus, você vai muito mais longe.